1911, quando a estrada de ferro chegou até Catalão. E pelo trajeto original, passaria por Catalão, chegaria até Silvânia e ia até a capital federal, o Rio de Janeiro na época. Em 1890, havia sido feito um projeto de lei que determinava esse projeto, original por onde passaria a estrada de ferro. Só que quando chegou até Catalão, os trabalhos pararam também, não existia mais verba e nem vontade política para que os trabalhos continuassem. Dom Emanuel, que nesse período residia em Bonfim e tinha planos para que Bonfim se tornasse a capital do estado, percebia que seria muito importante a estrada de ferro chegar até Bonfim. Diante do seu interesse, ele foi então atrás das autoridades da época, do diretor da Estrada de Ferro Goiás, de alguns deputados e até mesmo do presidente da República, na época, Arthur Bernardes, exigindo providências para que o projeto continuasse. Mas ele foi informado que a possibilidade do projeto ter continuidade seria impossível, já que esse projeto de lei de 1890 havia caducado. Portanto, um novo projeto deveria ser elaborado e provavelmente nesse novo projeto a estrada de ferro não passaria por Bonfim. Para provar que o projeto original era muito mais viável e que seria muito importante para Goiás que a estrada de ferro continuasse, ele fez uma viagem por mais ou menos 2 meses a cavalo e de automóvel, fazendo uma pesquisa para provar que as terras por onde a estrada passaria eram cultiváveis e queria trazer desenvolvimento, progresso para essa região e para o estado de Goiás. Diante dessa sua viagem, ele elaborou um documento e foi enviado para todas as autoridades, provando que mais de 12.000 quilômetros quadrados seriam beneficiados com a passagem da estrada de ferro. Diante disso, as autoridades se sentiram pressionadas porque Dom Emanuel era um religioso, o bispo de Goiás na época, muito influente, muito inteligente e sabia exatamente o que cobrar e como cobrar dessas autoridades. Diante desse estudo relatado por Dom Emanuel, as autoridades não tiveram outra alternativa a não ser seguir o projeto original. E assim a estrada de ferro continuou a sua construção. Em meio a esse tempo da construção da estrada de ferro, Dom Emanuel, que queria muito que Bonfim se tornasse a capital do estado, já havia trazido para a cidade 2 outras benfeitorias, a água encanada e também a energia elétrica. Faltava, portanto, a estrada de ferro que iria trazer progresso, desenvolvimento para a cidade. Um item a mais para que Bonfim pudesse ser a capital do estado, ao ser verificadas as qualidades entre outras cidades. Bonfim, portanto, teria 3 quesitos importantíssimos: água encanada e água suficiente, energia elétrica e a estrada de ferro que iria trazer o desenvolvimento para a futura capital do estado. Começou então o serviço de terraplanagem, colocação dos dormentes, em mais ou menos 16 quilômetros de Vianópolis até Silvânia, na época Bonfim. Mas aí teve um episódio que acabou mudando um pouco o trajeto original da estrada de ferro. Segundo alguns relatos, aconteceu uma festa no local onde era chamado de Biquinha, perto do ginásio Anchieta, por onde a estrada de ferro passaria. Ou seja, a estrada iria passar entre o ginásio Anchieta e o Instituto Auxiliadora, bem mais próximo do centro da cidade, para facilitar o embarque e desembarque das pessoas e das mercadorias. Mas, devido a essa festa, alguns dos turmeiros, trabalhadores que faziam parte da construção da estrada de ferro, que nessa época era chamado de turmeiros, vieram até Bonfim e acabaram se desentendendo com
jovens bonfinenses e 2 deles foram presos. Diante disso, o gerente da construção da estrada de ferro se sentiu ofendido pelo fato de 2 dos seus funcionários terem sido presos pelo delegado, e não se sabe por que, se foi devido a essa briga. No dia seguinte, todo o trabalho que havia sido feito, esses 16 quilômetros, começaram a ser destruídos. Os dormentes e todo o trabalho realizado ficou desperdiçado. E assim, a estrada de ferro passou retirado de Bonfim 1 quilômetro, aonde ela passa hoje, perto do Cristo Redentor, bem acima, né, da cidade. E dessa forma, em 1930, a estrada de ferro e a estação batizada de Caturama foram inaugurados. E aí, a partir de Bonfim, a estrada continuou até chegar à capital, Rio de Janeiro. Eu nasci aqui em Silvânia, mais precisamente lá próximo à estação ferroviária, né? Meus pais têm uma chácara lá, então eu nasci lá e vivi toda a minha infância nessa região, próxima da estação. Então eu tenho muita lembrança e lembrança muito carinhosa da estação ferroviária, né? A estação, ela faz parte da minha infância, já que o tempo todo a gente andou por ali, por aquela área, brincou por ali, né? E os trens, o barulho do trem, a presença do trem ali, me faz recordar muito. Traz cheiros, traz lembranças de traquinagem mesmo, de criança da época, né? De coisas mal feitas mesmo, às vezes de broncas dos pais, né? Porque a gente gostava de descer do aprendizado para a estação e de ficar pulando entre os trens, uma coisa perigosa, uma coisa que criança não pode fazer, mas que a gente de vez em quando fazia, às vezes levava bronca, né, dos pais e do chefe também, que quando eles vinham lá bravos e brigavam com a gente. Outra coisa que a gente gostava de fazer também, quando não tinha trem passando pela linha, a gente gostava de deitar nos trilhos, né, para ficar ouvindo o barulho que faz no trilho, nos dormentes. Aí a gente ficava imaginando se o trem estava vindo, se ele estava virando a curva ou se ele estava mais longe, né? Então, o trem também significava para nós um mundo diferente, um mundo distante. Então, as viagens de trem para mim significavam muito. Além das viagens de trem também, brincar na estação. Lá na estação tem um espaço entre a parte que ficavam os passageiros e a parte do armazém, em que entravam os carros, carroças, sei lá, que iam descarregar ali. E a gente ficava brincando de pular por ali, assim, de ficar atravessando, né, aquele espaço aberto. Então, e de subir nas colunas. Para a criança, aquilo ali era delicioso. Então, a estação ferroviária, para mim, ela traz muito da minha infância de volta. Então, ela é importantíssima. O período que ela ficou, vamos dizer assim, abandonada, eu me senti muito triste por isso, porque eu sempre achei que ela deveria ser retomada, deveria ser restaurada, valorizada, ela deveria ter novamente a vida que ela tinha quando a gente era pequeno, quando eu era pequena, brincando ali. Então, essa restauração da estação hoje para mim é assim, extremamente importante, significativa. E o projeto de fazer funcionar um trem ali, de passageiros, seja só para turismo mesmo, para uma espécie de brincadeira, eu acho que é perfeito. É trazer de volta um passado, né, com vida que aquela estação já teve. É dar vida para ela de novo, o que ela merece. Porque aquilo faz parte da nossa história, faz parte da minha história particular, mas faz parte da história de Silvânia e da população aqui de Silvânia inteira.
E as pessoas que moravam lá próximas da estação é que vão agradecer esse retorno da estação, porque aquilo ali era a nossa vida. Eu trabalhava aqui nesse trecho aqui de Caraíba a Goiânia. Nesse trecho aí eu trabalhei tudo, Senador Canedo, tudo. Eu entrei lá em Senador Canedo, né? E aí eu transferi para cá, que eu moro aqui em Deus de 1983. Aqui foi o meu pé de vida, foi isso aqui, né? Que eu vim da roça e depois empreguei na ferrovia, você vê, foi 20 anos trabalhando, criei minha família. Ninguém estudou porque, né, não deu, mas está tudo criado. Eu, para mim, que eu tenho minha vida, quase a meia vida aqui, eu acho importante isso aqui, né? Eu conheci tempo de passageiro, né? Eu tinha passageiro, era tão bom, todo mundo, né? E hoje em dia todo mundo gosta de se tivesse de novo, né? Era muito movimentado, tinha muito movimento aqui. A estrada de ferro, ela trouxe, além do desenvolvimento, pessoas ilustres para conhecer e morar na cidade. E como patrimônio, ela resgata não só a memória das pessoas e as histórias pessoais de cada um dos viajantes, como também se tornou um patrimônio histórico para Silvânia. O trem tá vindo, tchau. Gente, que linda. Edmar, vai no meio do trem. Fica aí, Edmar. Não, fica. Não vou nunca. Sai daí, raio. Tá pegando legal, Eduardo?